Se você quer saber quais hábitos você deve eliminar da sua vida em 2024, fica até o final desse vídeo. Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre hábitos nocivos, que são aqueles que acabam prejudicando a nossa rotina, prejudicando o nosso dia a dia e que a gente deve eliminar em 2024, que a gente deve definitivamente excluir da nossa rotina nesse ano que vai começar. Mas antes de começar o conteúdo do vídeo de hoje, eu vou deixar linkado aqui no card uma playlist com vários vídeos sobre hábitos, sobre rotina, que você pode assistir, aprender coisas novas e se inspirar também. Mas agora, sem mais delongas, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje, que é sobre hábitos, hábitos ruins, hábitos nocivos, que a gente pode remover da nossa rotina para ter um ano melhor, um ano mais produtivo, um ano com mais realizações, principalmente esse ano que ainda vai começar, a gente pode ter muitas expectativas com ele. Uma pequena mudança de hábitos pode ter um impacto significativo na nossa rotina, no nosso dia a dia e no bem-estar de uma maneira geral. Quando a gente fala de hábitos, a gente não está falando de coisas mirabolantes que você precisa fazer assim da noite para o dia, que você precisa mudar 15 hábitos na sua rotina do dia para a noite. Não é sobre isso. É uma mudança gradual, uma mudança que vai acontecendo aos poucos, que você vai se adaptando àquela nova rotina, até você ir se acostumando e gostando de ter uma rotina mais agradável mesmo, com hábitos mais saudáveis. Vivendo nesse ritmo acelerado, a gente está sempre correndo atrás das coisas, a gente está sempre com um dia a dia muito cheio de tarefas, muito cheio de coisas que a gente acaba não percebendo que são hábitos prejudiciais, são hábitos nocivos que mais cedo ou mais tarde vão trazer aí prejuízos na nossa rotina. Então, antes de começar a falar sobre esses hábitos que são nocivos, é importante que você reflita sobre o seu ano de 2023, quais foram os padrões de comportamento que você teve nesse ano, quais hábitos que foram presentes nesse ano de 2023, aí na sua rotina mesmo, na sua vida, que você gostaria de mudar, vale a pena essa reflexão. E o primeiro hábito é o hábito da procrastinação. Quem nunca ficou adiando para depois ou deixando para depois uma tarefa que precisa ser feita? Isso daí, assim, não é privilégio de ninguém, todo mundo já passou por uma situação em que ficou procrastinando ou deixando para depois, adiando aquela tarefa que precisava ser feita. A procrastinação é nada mais do que realmente deixar para depois, adiar para mais tarde, ou em alguns casos que a gente adia para sempre, que a gente nunca mais volta a pensar naquela tarefa ou naquele projeto. A procrastinação ela tem um impacto direto na produtividade, uma vez que a pessoa está constantemente adiando aquela tarefa, ela acaba acumulando várias tarefas e isso influencia na sua produtividade. A pessoa acaba não conseguindo ser produtiva como ela gostaria, acaba acumulando tarefas e quando ela percebe tem um milhão de coisas para fazer e ela não vai conseguir ser produtiva, ela não vai conseguir fazer aquilo que realmente precisa ser feito. Além disso, a procrastinação tem um impacto muito forte no bem-estar geral, uma vez que uma pessoa tem aquele acúmulo de tarefas e os prazos vão vencendo, a pessoa acaba ficando ansiosa, estressada, nervosa, enfim, por ter diversos prazos que estão chegando e diversas tarefas para serem feitas. E ao perceber que ou não vai dar tempo, ou que ela precisa fazer tudo correndo, assim, fazer tudo rapidamente, acaba gerando um estresse e uma ansiedade. E que acaba gerando uma culpa também depois, ela acaba pensando que poderia ter feito a tarefa em tempo hábil, ela poderia ter feito aquela tarefa com tranquilidade, que ela poderia não ter procrastinado tanto. Alguns exemplos mesmo são muito comuns, eu sempre falo de tarefas e atividades porque eu relaciono com o trabalho, mas isso pode ser relacionado com tarefas escolares também, tarefas de faculdade ou até mesmo tarefas de casa mesmo. Às vezes a gente deixa para fazer uma faxina ali, a gente vai deixando
para fazer uma limpeza em determinado lugar, a gente vai deixando para depois e quando a gente assusta já está assim insustentável, então a gente precisa fazer naquele momento. Ou então, uma meta pessoal, a gente acaba adiando de se matricular na academia, por exemplo, ou de fazer uma dieta mais balanceada. Então, a procrastinação ela pode ocorrer em diversas áreas da vida ou em todas elas ao mesmo tempo. Acaba sendo um ciclo vicioso que a pessoa já não consegue mais nem separar a vida pessoal da vida profissional, já fica tudo misturado. É importante trazer algumas dicas aqui também para superar esse hábito nocivo de procrastinar. E a primeira estratégia é utilizar de metas e objetivos, sejam diárias ou semanais. Isso aí não importa, a gente pode colocar uma lista de tarefas diárias ou uma lista de tarefas semanais, dependendo do que precisa ser feito, do que precisa ser priorizado naquele momento. A gente pode utilizar também, a segunda estratégia, são as ferramentas de gerenciamento de tempo, como por exemplo, eu sempre gosto de citar a técnica Pomodoro, que sempre me ajuda a me organizar melhor, ter um momento de foco intenso na hora de realizar uma tarefa, realizar uma atividade. Inclusive, tem vídeo aqui no canal que eu explico melhor como que funciona a técnica Pomodoro, eu vou deixar linkado aqui no card para vocês assistirem depois. E a terceira estratégia é identificar e eliminar as distrações. Então, muitas vezes a gente fica procrastinando porque ficou ali meia hora, uma hora no celular, mexendo nas redes sociais e não percebeu o tempo passar. E aí, quando a gente foi ver, já não dava mais tempo de fazer aquela tarefa que precisava, a gente deixa para amanhã. E aí, amanhã acontece a mesma coisa. E isso é só um exemplo de distração que hoje em dia é muito comum. A gente gasta muito tempo nas redes sociais e isso é um hábito nocivo. Então, é importante a gente identificar e eliminar essas distrações. O segundo hábito nocivo é o uso excessivo de tecnologias, e isso entra no que eu estava falando, que é o uso desenfreado aí das redes sociais. A gente acaba procrastinando mais, a gente acaba perdendo muito tempo nas redes sociais, vendo a vida dos outros, ao invés de fazer o que precisa ser feito na nossa vida. Além disso, o uso das redes sociais, da internet de uma forma geral, acaba influenciando no nosso bem-estar geral, porque pode acontecer uma comparação excessiva com a vida perfeita das influencers. Claro que a rede social é só um recorte da nossa vida, então na maioria das vezes a gente vai postar só o que é belo mesmo, só o que é a vida perfeita. A gente não vai mostrar os momentos de perrengue, muitas vezes a gente não vai mostrar os momentos ruins, os momentos de sufoco. Então, realmente o que a gente mostra é a vida perfeita. E isso acaba gerando uma comparação, porque às vezes a gente está num momento ali de bastidores vendo o palco do outro. E isso acaba gerando uma comparação e a gente acaba se sentindo mal. Além do mais, o acesso excessivo a informações, a notícias, notícias tristes e tudo mais acaba influenciando a ter ansiedade e depressão, porque essas notícias, esses conteúdos acabam ficando na mente e gerando uma sensação ruim, uma ansiedade mesmo e uma depressão ao longo do tempo. Pode causar também problemas com o sono, então uma vez que a gente fica ali nas telas, aquela luz artificial, seja do celular, ou seja de tablet, e até da televisão mesmo, acaba atrapalhando a nossa qualidade do sono. A gente passa a dormir mal, tem insônia, pode ter pesadelos durante a noite. Então, esse uso, principalmente na parte da noite, é muito prejudicial, é um hábito extremamente nocivo. Então, algumas dicas para lidar com esse excesso de tecnologias. Uma delas é estabelecer um horário limite de tempo de tela por dia, isso é muito importante. Às vezes a gente pensa que isso é interessante só para criança, mas não. Para a gente que é adulto também é importante, porque às vezes a gente passa muito tempo nas redes sociais, mas a gente nem percebe que passou tanto tempo. E aí é muito interessante a gente ver no próprio celular, aparece, tem nas configurações,
tem como a gente ver quanto tempo que a gente ficou utilizando o celular ao longo do dia. Outra estratégia é criar uma rotina noturna, um momento ali antes de dormir em que a gente não vai mexer no celular, que seja 30 minutos, o ideal seria ali 1 hora mais ou menos, antes de dormir, para não mexer no celular, não ver televisão, para fazer outras coisas, ter uma rotina noturna, fazer um skincare, alguma coisa assim, evitando o uso das telas. O terceiro hábito é ter uma dieta desequilibrada. Esse ponto, assim, é muito importante a gente falar sobre isso, porque acaba que quando a gente tem uma alimentação que não é saudável, a gente enfrenta diversos problemas ao longo da vida, como doenças crônicas, ou como, por exemplo, assim, uma falta de ânimo, falta de motivação mesmo para fazer as coisas, por estar com aquela sensação de estufamento. Então, assim, claro que eu não sou especialista no assunto, mas, para quem não sabe, eu passei por um processo de emagrecimento em que eu emagreci 15 quilos, então nesse período eu aprendi muitas coisas em relação a uma alimentação saudável. E realmente faz uma enorme diferença na nossa rotina, no nosso dia a dia, ter uma alimentação mais equilibrada. E então, existem diversas estratégias que a gente pode utilizar para acabar com esse hábito nocivo que é ter uma dieta desequilibrada. A primeira estratégia é você preparar a sua alimentação com antecedência. Quem se planeja, né, planeja não errar. Então, é interessante manter ali um cronograma ou um momento em que você vai se dedicar a cuidar da sua alimentação. E a segunda estratégia é sempre incrementar a alimentação com frutas, com legumes, com grãos, com cereais, enfim, sempre fazendo boas escolhas à medida do possível, evitando sempre açúcar, evitando alimentos muito gordurosos. Então, é muito interessante fazer essa mudança na alimentação também. E o quarto e último hábito nocivo é o sedentarismo, a falta de atividade física. Fazer atividade física traz inúmeros benefícios na rotina, então é muito importante falar sobre isso aqui também, para que no ano de 2024 você faça uma mudança na sua vida, na sua mentalidade em relação à atividade física. Implementar, nem que seja 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, alguma atividade física faz uma enorme diferença, porque a atividade física libera diversos hormônios em que a gente vai se sentir bem, vai trazer benefícios mesmo para o nosso bem-estar, para a nossa saúde como um todo, né, evitando doenças e também trazendo sensação de bem-estar. Enfim, são diversos benefícios que existem na atividade física e que eu poderia ficar aqui horas falando sobre isso, porque realmente é uma coisa que eu aprendi a gostar ao longo dos anos. E existem estratégias também para você lidar com esse hábito nocivo, né, que é o sedentarismo. E a primeira estratégia é estabelecer metas reais, metas realistas que sejam possíveis de serem alcançadas. Então, se você não faz nenhuma atividade física, você pode começar a fazer 2 ou 3 vezes na semana. Já é um ótimo começo. E a segunda estratégia é escolher uma atividade física que você goste ou que tem mais a ver com você, que tem mais a ver com o seu estilo de vida mesmo, com o seu estilo pessoal. Então é isso, gente. Esses foram os 4 hábitos nocivos para você excluir da sua rotina em 2024, começar um 2024 diferente, com hábitos novos, com uma rotina diferente. Então realmente vale a pena refletir sobre isso, sobre os hábitos que você teve em 2023 e que você pode mudar em 2024. Então é isso, se você gostou desse vídeo, aqui embaixo na descrição tem alguns links importantes das minhas redes sociais e de algumas indicações também. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.